A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esta garantia constitucional nem sempre foi assim, uma vez que o Brasil, por séculos, negou, de modo elitista e seletivo, a seus cidadãos o direito ao conhecimento pela ação sistemática da organização escolar. A educação, como meio de transmissão de conhecimentos de forma organizada, foi introduzida no Brasil por meio da Companhia de Jesus, formada por padres jesuítas entre 1549 ao ano de 1759. A partir de então, introduziu-se no Brasil uma educação caracterizada pelo ensino laico e público, com conteúdos previstos nas Cartas Régias, no ano de 1772, data da implantação do ensino público oficial no Brasil. A educação foi, na maior parte deste tempo, considerada uma ação de responsabilidade dos setores privados, notadamente da Igreja, com um pequeno consórcio do poder público. Da instrução própria das primeiras letras no Império, o Brasil não teve nenhuma preocupação em criar um sistema de educação pública, como se dizia na época, que fosse largo, que fosse aberto o suficiente para envolver a sociedade. Somente na Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, a educação ganhou relevância jurídica, ainda que acanhada, prevendo apenas o princípio da liberdade de ensino, sem restrições, e a instrução primária seria gratuita a todos os cidadãos, o que caracterizava tão somente uma intenção, pois o Estado não empreendeu os esforços necessários para torná-la totalmente eficaz. Portanto, uma política pública voltada à educação de massa, o que em outros países do mundo já era realidade nos séculos XVIII e XIX. Isso representou um atraso na evolução do nosso sistema educacional. Em 1930, com o fim da República Velha e o nascimento da Era Vargas, foi criado o Ministério dos Negócios, da Educação e da Saúde Pública. Um ano depois, estruturou-se o Conselho Nacional de Educação e a Constituição de 1934 atribuiu-lhe o encargo de criar o Plano Nacional de Educação, prestigiando os direitos fundamentais da segunda geração. Somente a nova Ordem Constitucional de 1988 é que tratou da educação como prioridade, deixando de ser mera diretriz de política pública para se transformar em direito público subjetivo. Do ponto de vista histórico, o que a gente pode dizer de maneira resumidamente é que o Brasil saiu de séculos de inércia e de desatenção à educação das massas apenas nas últimas décadas. Apesar dos avanços na inclusão, a deficiência na aprendizagem ainda é um fator preocupante. Pesquisas revelam que apenas 25% dos brasileiros são plenamente alfabetizados e que 28% são considerados analfabetos funcionais. Mas o Brasil é uma nação em que as médias dizem pouco e não traduzem a real dimensão dos desafios a serem enfrentados e superados. Os que são matriculados não assistem às aulas, os que assistem não recebem conhecimento, os que recebem não são capazes de continuar até o fim do ensino médio. É uma escola falida, a escola brasileira é falida. Nós temos os chamados analfabetos funcionais, que é aquele aluno que ele passa anos e anos e anos no sistema e não consegue sair plenamente alfabetizado e com conhecimento. Eu tenho uma aluna, por exemplo, no 6º ano, que ela é analfabeta. Essa é a realidade do Brasil, não é privilégio só daqui. Isso acontece em outras escolas. Cada minuto de um ano letivo, 5 crianças abandonam a escola no Brasil. Isso é como se eles fossem jogados no crematório, que o desenvolvimento do cérebro vem para quase todos, aqui e ali tem um gênio, por meio da escola. Escola tem, livro também tem, mas o que falta na verdade é qualidade. O sistema funciona na ilusão, engana muita gente pela
acesso à inclusão. O esforço que o Brasil empreendeu no primeiro momento foi de universalizar o acesso. Agora ele se encontra diante de um outro desafio, esse também bastante significativo, que é o de dar esse ensino que se universalizou com a qualidade que a realidade global exige. Em avaliação internacional na qualidade da educação básica, o Brasil, que é a sexta potência econômica mundial, ficou na 53ª posição entre 65 países pesquisados do último levantamento realizado em 2009 pelo PISA, Programa Internacional de Avaliação da Educação Básica. A educação de qualidade que deve ser considerada como um direito. Direito de cada criança, direito de cada jovem e direito de cada adulto. Uma educação de qualidade é aquela que responde às necessidades do indivíduo, do ponto de vista do desenvolvimento das suas habilidades, sobretudo as habilidades de ordem cognitiva, intelectual, mas também o desenvolvimento de outras dimensões da pessoa, como a dimensão moral, como a dimensão ética. A qualidade também implica numa resposta àquilo que é relativo à construção da nação, portanto, aos valores que são comuns a uma sociedade, ao pleno exercício da cidadania, ao engajamento político do cidadão na vida democrática do país. A gente entende que qualidade é a capacidade das pessoas poderem decidir seu destino. E a escola é um espaço privilegiado que a gente comece a praticar isso. Nós todos sabemos que nenhum país do mundo, em qualquer tempo da história da humanidade, pôde, de fato, não apenas avançar, mas sustentar o seu desenvolvimento se não teve uma base educacional, quer dizer, se não teve uma estrutura que desse condição de que esse desenvolvimento se fizesse sustentável. Infelizmente, a realidade das escolas públicas hoje não é aquela que a gente gostaria que fosse. Nós temos professores que estão trabalhando nas piores condições, os alunos também frequentam espaços que não são os melhores para que possa se produzir uma aprendizagem com qualidade. Não é? É necessário que tenha valorização dos profissionais, que haja um investimento nos espaços físicos, para que tenhamos escolas com bibliotecas, com quadras, com laboratórios, com possibilidades dos alunos não ficarem restritos apenas à transmissão oral do professor. Nós temos escolas ainda no Distrito Federal de madeirite que requerem uma necessidade de reforma e manutenção muito grande, porque há furos, há buracos nas paredes das salas de aula. A parte das questões de instalações com risco. A boa escola, ela vem primeiro de um professor, e aí ele tem que ser bem remunerado, bem dedicado e bem formado. Não adianta querer uma boa escola com professor que não ganha bem. E não adianta achar que só ganha bem faz um bom professor. O professor de hoje não é mais o do quadro negro, ele tem que ser capaz de usar televisão, computadores, todos esses modernos instrumentos. O problema da qualidade na educação não é por falta de legislação, o que leva a crer que a responsabilidade de promover esse avanço recai, sobretudo, na execução das políticas públicas educacionais. Se compararmos o que é oferecido hoje aos estudantes em termos de educação com aquilo que prevê as normas, a Constituição, a LDB, nós temos um fosso no meio muito grande. Há uma discrepância imensa entre o que se garante em lei e o que de fato é garantido ou é apresentado para os estudantes. A qualidade da educação básica no Brasil é medida a cada 2 anos pela Prova Brasil, que subsidia o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, cuja nota pode variar de 0 a 10 pontos. No último diagnóstico, o IDEB demonstrou que o sistema educacional carece de priorização por parte das políticas públicas. A média nacional alcançada em 2011 foi de 4,7 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental, 3,9 pontos nos anos finais e de vergonhosos 3,4 pontos no ensino médio, o
o que traduz uma média geral de 4,0 pontos. No Distrito Federal, cuja renda per capita é 2 vezes superior à média nacional, onde a educação pública deveria servir de modelo para o resto do país, a qualidade da educação básica, medida em 2011, não distancia da média nacional. Na capital da República, os números são 5,4 e 3,9 para a primeira e a última etapas do ensino fundamental e de 3,1 para o ensino médio, resultando numa média geral de 4,13 pontos. Os números da educação brasileira revelam que nós temos avançado, mas esse desenvolvimento não é feito, em termos de Brasil, de uma maneira igual, pelo contrário, ele é muito desigual, tanto em termos de regiões do Brasil, quanto também em termos das diferentes etapas e níveis da educação brasileira. Há um distanciamento grande daquilo que é apresentado nas normas e o que de fato é oferecido nas unidades de ensino. A exclusão dos incluídos, não vejo mais ensino. Na sala de aula, nada se aprende, menino. No quadro, questão que só te faz perguntar o que, porque não sei. Nós temos um modelo de escola e de ensino médio que me parece um pouco ultrapassado. Com isso, vem a necessidade, que já está gritante, da reestruturação curricular. Nós temos tantas disciplinas no currículo do ensino médio, conteúdos do tempo, por exemplo, em que eu estudei há 3 décadas o ensino médio. Será que os conteúdos da década de 70 e 80 ainda são importantes para o mundo de hoje? E os novos conteúdos para o mundo de hoje, onde vão entrar se a gente permanece com aqueles de décadas? O que nós temos são pouquíssimas escolas consideradas boas. A rede toda tem que ter qualidade, não apenas algumas unidades de ensino. As escolas hoje, a escola pública hoje ainda, trabalha como se fosse uma escola do século passado. Não acompanha esse avanço tecnológico. Para ter ensino de qualidade, não basta garantir o prédio da escola, os professores e a merenda escolar. Não basta isso. É preciso ter uma escola preparada não para o aluno se adaptar a ela, mas para ela se adaptar ao aluno. O CEF Vila Real, antiga Escola Classe Vila Real, ela foi construída há 30 anos nessa comunidade, que à época era uma invasão. Então, a estrutura dela atual é a mesma, e ela continua sendo provisória. Ela foi construída com placas de pré-moldados, telhado de amianto, forro paulista, E são elementos que hoje em dia são condenados, pelo próprio Código de Obras do Distrito Federal. As salas não têm ventilação natural suficiente, iluminação natural, elas passam com o dia todo as luzes acesas, precisa de iluminação artificial para o funcionamento. E é pequena para atender a nossa demanda. O Tribunal de Contas tem um levantamento. 70% das escolas do Distrito Federal têm necessidade de alguma reforma, desde o básico até a reforma mais complexa. A estrutura física, instalações, equipamentos, tem uma importância grande quando se trata de qualidade da educação. No entanto, não é o fator decisivo. Ou seja, outros fatores têm uma incidência muito maior, muito mais representativa no resultado, na qualidade da educação, do que a infraestrutura. Eu destacaria como principal fator o educador, ou seja, o agente da educação. O educador, ele tem que ser bem formado, ele tem que encontrar qualidade de trabalho adequadas, ele tem que ser bem remunerado, ele tem que estar motivado para o seu trabalho. Então, tudo isso deve ser rediscutido para que a gente transforme a escola, a partir do direito de aprendizagem dos estudantes, uma escola mais agradável, mais atraente, de forma a que o aluno tenha vontade de ir à escola,
queira ficar na escola e tenha sucesso. A isso nós chamamos de qualidade social da educação. Primeiro, temos que investir seriamente na base do sistema educacional, que é a educação infantil. Hoje nós sabemos que crianças que são adequadamente estimuladas através de sistemas educacionais na creche e na pré-escola, essas crianças terão imensa possibilidade de se desenvolverem melhor no seu percurso educacional e no exercício da sua cidadania. As escolas precisam construírem democraticamente seus projetos políticos pedagógicos. Ou seja, aquilo que é discutido, que é trabalhado, a maneira como a escola atua, deve ser alguma coisa discutida com a comunidade escolar, com os professores, com os alunos, etc. O Brasil investe na educação básica cerca de 5% do produto interno bruto, né? Então, toda a discussão, inclusive hoje dentro do Plano Nacional de Educação, é no sentido de fazer com que a parcela do PIB, né, que vai ser destinada para a educação como um todo, ela vá se aproximando ao longo dos anos em torno de 10% do PIB. É a proposta que está no Congresso Nacional. O problema não é de falta de recursos, de dinheiro, para que a educação funcione bem no Brasil. O problema é de gestão. O problema é de uma certa leniência, uma irresponsabilidade. Recursos em educação nunca serão demasiados. Portanto, os recursos que se tem sempre estão aquém do que poderia se ter. Por quê? Porque investir em educação é investir naquilo que é mais importante para o desenvolvimento de uma nação, de uma sociedade. No entanto, nós não podemos dizer que o Brasil não dispõe dos recursos necessários. Ele dispõe de recursos, sobretudo se comparado a outros países do mundo que têm menos recursos e apresentam melhores resultados. O direito à educação não se restringe à mera matrícula, mas abrange também a qualidade do ensino prestado, pois, se assim não for, os incluídos no sistema educacional serão excluídos do exercício da cidadania plena e das oportunidades do mercado de trabalho, acentuando cada vez mais o abismo social, que é uma das mais perversas consequências da desigualdade educacional. Nós temos populações ricas, classe média, pobres, populações com deficiências educacionais, mas cada uma dessas crianças e jovens deve ser vista com muito cuidado. Todas elas têm o direito à aprendizagem e desenvolvimento. Nós devemos dizer com clareza quais são esses direitos e ir atrás dos resultados, porque esse é um direito que cada criança e cada brasileiro tem, e o Brasil só cresce, só se desenvolve e só se torna mesmo uma sociedade justa e desenvolvida se nós tivermos educação de boa qualidade para todos. É isso que é a grande tarefa que nos impõe nesse momento da história brasileira. Jovem, não se renda, diga a verdade pra si mesmo, estude e aprenda. Não desanime, irmão, se liga então, vai até o final da aprendizagem. Direito não tem cor, riqueza. O ser humano que passar por ela para as belezas do mundo, as injustiças do mundo, dá-lhe um ofício para que ele possa trabalhar e mudar o mundo. Basicamente é isso, ensinar a deslumbrar-se com as belezas, indignar-se com as injustiças e ser capaz de mudar o mundo através de um ofício e da sua consciência. Mais ensino, na sala de aula, nada se aprende, menino. No quadro, questão que só te faz perguntar o que, por que, não sei. Geram dúvidas, a precariedade só gera maldade. Em todas as idades, cidades é o mesmo problema. Sistema opressor, educação em baixa, já não tem graça. Recurso tem, investimento nada. O sistema funciona na ilusão, engana muita gente pelo acesso à inclusão. Mas do que adianta oferecer educação sem qualidade, nunca se aprende uma lição. O sistema funciona na ilusão, engana muita gente pelo acesso à inclusão. Mas do que adianta oferecer educação sem qualidade, nunca se aprende uma lição.